Bom dia meninos do terceiro ano, bom dia meninas. E aí, como é que tá sendo esse dia de vocês? Já tomaram café da manhã? Já se prepararam para essa aula? Eu espero que sim, a tia já está aqui, pronta para nós começarmos a nossa aula de história, né? Porque sabemos que quarta-feira é dia de história e hoje a tia trouxe uma novidade para vocês. Nós estamos finalizando nossa primeira, segunda etapa, estamos indo para a terceira etapa. Porém, para fecharmos a primeira etapa, fechar completamente com todas as notas, vocês irão receber alguns trabalhos para que vocês façam em casa, né? Vocês sabem que se vocês estivessem com a tia, nós iríamos ter aula, nós iríamos estar fazendo essas provas em sala de aula, seria tudo diferente, certo? Porém, devido a toda a situação que está acontecendo no mundo afora, as aulas foram paralisadas. Isso não é novidade para vocês. E por isso, as notas de AVP, primeira etapa, serão feitas todas por meio de trabalhos e as AVGs também. Resumindo, a partir de hoje, eu estou começando com vocês uma revisão de tudo aquilo que vocês já estudaram ao longo desses meses, para que vocês façam os trabalhos e assim fechem a nota da AVP e AVG da primeira etapa, certo? O que é a AVP? É a nota parcial e a AVG é a nota global. Então, vocês terão a primeira etapa finalizada depois de terem entregues esses trabalhos. E para que a gente comece esses trabalhos hoje, nós iremos começar a nossa revisão, como eu já havia falado. E aí, vocês vão fazer o seguinte, peguem um livro de vocês de reforço, tá? Esse livrozinho que a gente sempre usa, e abram aí na página 33. Vamos lá para a página 33? Hoje nós iremos revisar fatos históricos, fontes históricas e a linha do tempo. Vocês lembram que nós estamos falando sobre esses pontos ao longo das aulas? Então, vamos lá. O que é um fato histórico? Um fato histórico é um acontecimento importante. Ele tem uma relevância pessoal ou social. O nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança é importante para a sua família. Então, é uma relevância pessoal. É uma importância pessoal. Agora, a Segunda Guerra Mundial, ela tem uma importância pessoal ou social? A importância social é quando envolve muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, tem uma importância social. A data da independência do Brasil tem uma importância social para muitas pessoas ao mesmo tempo ou uma importância pessoal? Apenas para você, enfim, ou apenas para a sua família? E aí? A independência do Brasil tem uma importância social. Então, vocês estão vendo aí exemplos de fatos históricos que tenham importância pessoal e social. Tia, então quer dizer que o meu nascimento foi um fato histórico? Foi um fato histórico porque foi um acontecimento importante para a sua família. Todo acontecimento importante é um fato histórico, porque faz parte da sua história e faz parte da história da sua família. Só que como faz parte da sua e da história da sua família, é um acontecimento pessoal. Simples, conseguiram pegar aí a diferença? Pois agora eu vou dar dois exemplos e vocês vão tentar dizer com a tia qual é a importância desses dois eventos, se é pessoal ou social. Então vamos lá. A data em que comemoramos a abolição da escravatura. O que é a abolição? É a suspensão, não tem mais escravatura. Essa data ela tem uma importância social ou pessoal? Agora eu vou dar um outro exemplo. A data em que nós comemoramos os dias dos avós tem uma relevância social ou pessoal? E aí? As duas situações, tanto a abolição da escravatura como também o dia que nós comemoramos o Dia dos Avós, tem uma importância social, porque são datas que envolvem todas as pessoas. Porém, se eu disser o dia que nós
nós comemoramos o aniversário dos nossos pais tem uma importância social para o mundo inteiro ou só para você e para sua família? Só para você e para a sua família. Então, é um fato histórico de importância social, certo? Então, vamos aqui responder a nossa primeira pergunta do livro de reforço. Organize as sílabas e descubra as respostas à palavra a seguir. E aí tem assim, uma nuvem. Tem a primeira sílaba que é tos e a segunda sílaba que é fá. Na segunda nuvem, tem também várias sílabas misturadas. E aí ele faz uma pergunta no item A. Como se chama os acontecimentos importantes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, um grupo geral, né? Como é que se chama esse acontecimento? Falei agora há pouco. É um fato histórico. Todo acontecimento que tem uma importância pessoal ou para muitas pessoas é um fato histórico. Então a gente escreve no item A dessa forma. Fatos históricos. Vocês já percebem, ó, fatos históricos, que desembaralhando toda essa nuvem aí, a gente chega a essa frase, ok? E vamos agora para a pergunta da questão 2. Em algumas famílias, é costume comemorar alguns fatos históricos. Escreva abaixo que fatos históricos a sua família comemora. Então vamos lá. O fato histórico é um acontecimento importante para a sua família ou para você ou para o mundo inteiro, né? Porém, a sua família comemora que tipo de fato histórico? O que é importante para a sua família? É a comemoração do Natal? É a comemoração do aniversário do avô, da avó, do tio? É a comemoração do Dia dos Pais, do Dia das Mães? Vocês vão pensar e vão escrever aí na questão 2, tá? Isso é com vocês. Na minha família, nós costumamos comemorar um fato histórico. Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Pais. Nós comemoramos também a Páscoa. Então, são fatos históricos que sempre existem com a minha família, certo? Nós sempre comemoramos. Então, vamos lá para a questão 3. Que tal colocar as sílabas com os números em ordem crescente e descobrir um fato histórico importante para os brasileiros? Vamos lá? Vamos colocar em ordem crescente. Então, tem aí uma série de sílabas dentro desses círculos marrons. E todas essas sílabas formam apenas uma frase. E nós devemos identificar, mas eu vou dar uma dica. Essa frase é um acontecimento importante, um acontecimento de importância social, ou seja, envolve muitas pessoas ao mesmo tempo. Vou dar outra dica. É um fato histórico que aconteceu no Brasil. E aí, vocês já conseguiram identificar? Olha para o balão que vocês vão achar. Outra dica, é um fato histórico que está relacionado com a liberdade do nosso país, a liberdade do Brasil. E aí, acho que já tem alunos chegando bem perto da resposta. Eu vou dar uma última dica. Esse fato histórico é comemorado no dia 7 de setembro. Opa! Muitos já mataram a charada. 7 de setembro tem a ver com a liberdade do Brasil. É um acontecimento que aconteceu aqui, dentro do nosso país, é um fato histórico. Então, é a independência do Brasil. Isso mesmo, comemorada no dia 7 de setembro. Então, na nossa questão 3 fica assim. Um fato histórico de importância social que aconteceu em nosso país
foi a independência do Brasil? Pronto, já temos aí a nossa resposta, ok? E vamos agora para a questão 4. O que é o que é? Pessoa que investiga os acontecimentos do passado por meio dos vestígios históricos. Gente, nós estamos falando do conteúdo fatos históricos. Existem esses dois tipos de fatos que eu expliquei, social e pessoal. Mas existe aquela pessoa que vai atrás das informações para averiguar um fato histórico. Quem é essa pessoa? É o historiador. É o historiador que trabalha investigando, buscando fatos históricos. Como, por exemplo, se ele quiser provar que de fato Jesus Cristo existiu, o que é que ele vai fazer? Ele vai até a cidade onde Jesus Cristo morou e vai investigar se naquele vilarejo, se naquela região existem vestígios que provam que este homem existiu. Como já foi provado pela ciência, pelos historiadores, que Jesus Cristo de fato existiu, certo? Então, é isso que os historiadores fazem, eles buscam provar a existência de algo. Com base em quê? Com base em fatos. E o que é que pode ser fatos? Cartas dessa pessoa, alguém deixa uma carta, e aí isso é um fato histórico. Uma fotografia, um fato histórico pode ser também relatos da comunidade, um fato histórico pode ser também a casa onde a pessoa vivia, fósseis no caso de animais, certo? Que são o material do resto daquele animal que é deixado na natureza. Então, esses tipos de fatos podem comprovar a existência de alguém, a existência de algo, de um animal, enfim. Então, quem é o profissional que investiga um fato histórico? Os historiadores. Então, na questão 4, a gente escreve historiadores. Certo? E vamos agora para a questão 5. Pesquise um importante fato histórico da sua cidade e escreva nas linhas abaixo. Qual foi o acontecimento importante da nossa cidade? Eu vou dar uma dica, existem vários. O dia em que o prefeito tomou posse da cidade, né? Quando começou o seu mandato. Ou o dia em que um shopping foi criado na nossa cidade. Isso é um acontecimento histórico também. Por exemplo, o dia em que teve a inauguração de uma escola. Então, todos esses tipos de acontecimento são acontecimentos históricos, são fatos históricos. E agora vocês vão parar, vão conversar com o papai e a mamãe e vão encontrar um fato histórico que você mais gostou e vão escrever aqui, tá bom? Na questão 5. Como eu disse, pode ser o dia em que o prefeito tomou posse da cidade, pode ser o dia em que uma escola foi inaugurada. Aqui na nossa cidade, né, existe uma policlínica que foi inaugurada na mesma data em que foi inaugurada a escola profissionalizante, a primeira escola profissionalizante de Caucaia. Então, vocês podem lançar essas datas que são consideradas fatos históricos também, ok, meus amores? Então, a tia vai deixar vocês dar uma pausa no vídeo, copiar todas essas questões que nós já fizemos e já já nós voltamos com a próxima página. Então, agora nós iremos para a página 34, tá bom? Página 34. E aí eu reproduzi aqui na lousa o mesmo modelo que tem no livro de vocês, tem A, B, C. No item A tem um formato de um gráfico, né? Vejam bem, primeiro ele sobe, depois ele desce. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o modelo para acharmos a palavra que está aí escondida, certo? Então vamos lá, siga o caminho do quadro 1, no quadro 2 e descubra as palavras que completam corretamente a frase abaixo. O quadro 1 são esses desenhos que eu fiz, tá bom? Que tem aí em
vermelho no livro de vocês. E o quadro 2 é onde tem as palavras, que são esses quadros aqui. Então vamos lá. Seguindo o mesmo modelo, a gente faz assim, ó. Certo? E agora descemos, porque no gráfico ele desce, vai para o lado, sobe de novo, desce e segue a reta. Nós formamos que palavra? Documentos. Basta vocês olharem no livro e vocês vão conseguir chegar nessa palavra. Então, o documento, ele é o quê? Ele é uma fonte histórica. Nós sabemos que o fato histórico é um acontecimento importante. E o que é que prova que um acontecimento importante existiu? Uma fonte histórica, no caso, um documento. A sua certidão de nascimento é um documento, é uma fonte histórica, ela comprova que você existe. Então, a gente já descobriu aí a nossa primeira fonte histórica, documento. Vamos para a próxima fonte histórica. Agora, no item B, vamos seguir o mesmo modelo. Ó, desce a reta, depois vai para o lado, sobe, ok? Vai para o lado de novo, desce, sobe. É o mesmo exemplo. E nós formamos fotografia. Fotografia também é uma fonte histórica, porque comprova um fato histórico. Então, vocês podem escrever a resposta de vocês embaixo de cada quadro ou em cima de cada quadro, tá bom? E vamos para o C. Vamos descobrir que palavra tem aí. Ó, faz uma reta, sobe e temos os diários. Diários também são fontes históricas, porque comprova que um acontecimento foi ocorrido. No diário tem a data, no diário tem os personagens, porque quando escrevemos alguma coisa no diário, a gente cita detalhadamente o que aconteceu. O diário ele é um relato, por isso que ele é um fato histórico. Vocês lembram do relato? Nós vimos sobre isso na nossa última aula de sexta-feira, né? Nós vimos a diferença de relato, de reportagem, né? Então, vocês já sabem que o diário é um tipo de relato. E vamos agora para a questão que está logo abaixo da questão 1. Todas as pessoas têm uma história de vida e alguns objetos como documentos escritos, fotografias e diários que podem ajudar a reconstruir essa história. Então, o que vocês deviam fazer é só completar essa sequência, certo? Colocar primeiro documento, depois fotografia e depois diários, porque dessa maneira o texto inteiro vai ter um sentido. Todas as pessoas têm uma história de vida e alguns objetos como documentos escritos, fotografias e diários que podem ajudar a reconstruir essa história, ok? Então, meus amores, vocês podem dar pausa aí no vídeo, copiar essas respostas e nós iremos para a questão 2, tá bom? Na questão 2, ele faz uma pergunta, pense e responda. Por que as fontes históricas precisam ser armazenadas e guardadas de maneira correta? Por que, meus amores? Nós já vimos que existem alguns tipos de fonte histórica. Documentos, fotografias, diários, né? Existem várias fontes históricas. E por que eu tenho que guardar bem essas fontes? Bom, primeiro, a fonte histórica é o que comprova que aquele fato existiu. Segundo, se você não armazenar bem, pode acontecer danos nesses materiais, como por exemplo, se você guardar um documento em um lugar onde ele pode sofrer o impacto da chuva, aquele material vai se danificar, ele vai molhar, ele vai manchar e você não vai conseguir ler nada e aquele material ele passa a perder o seu valor de documento. Um diário, da mesma forma, se o diário ele
em contato com a água, ele se danifica, a fotografia também. Então, todos esses materiais precisam estar bem guardados. Então, essa é a nossa resposta, para que não ocorra danos nesses materiais. Então, vamos responder aqui. Pronto. Já temos aí a nossa questão 2. Vamos agora para a 3. Circule no diagrama 8 exemplos de fontes históricas. Vamos para a nossa atividade de caça-palavras, tá? Então, são 8 fontes históricas. Então, aí, eu vou dar alguns segundinhos para vocês tentarem descobrir, tá certo? Pausem o vídeo de vocês. Tentem achar o que vocês buscam aí nesse caça-palavra. E assim que nós voltarmos, nós vamos para as respostas. E aí, vocês já pausaram o vídeo? A tia já pausou também, já procurei aqui. E eu encontrei algumas fontes históricas, são elas. Vou anotar aqui para vocês. Mapas, jornais. Jornais, eles também contêm notícias, e notícias são fatos, né, também. Pinturas, depoimentos, roupas, desenhos, livros, músicas, e por enquanto só. Então, todos esses exemplos aí são exemplos de fontes históricas. Por exemplo, desenho. Como é que um desenho pode ser uma fonte histórica? Os desenhos rupestres. Desenhos rupestres eram aqueles desenhos feitos em cavernas, em rochas. Antigamente não existia tinta, não existia pincel, não existia papel. Então, os primeiros habitantes da Terra, eles desenhavam em pedras e materiais mais sólidos. E esses desenhos ficaram conhecidos como desenhos rupestres. E eram desenhos que tinham uma importância. Ele noticiava alguma coisa, ele informava alguma coisa, tá? E aí os mapas, né, que é muito usado na geografia para nós podermos, assim, entender a geolocalização do nosso estado, do nosso país, certo? Os jornais que eu já falei, as pinturas que também provam que um certo pintor já existiu, como Van Gogh, como Leonardo da Vinci, certo? Todas essas pinturas, elas apontam para o seu criador. Os depoimentos, que são relatos de pessoas, e livros, que também vai falando sobre o autor. Então, tudo isso é uma fonte histórica que comprova que alguém existiu, né? Ou seja, comprova um fato histórico. E aí, vamos para a nossa questão 4. Quem sou eu? Guardo livros e documentos. Qual é o nome do local onde é guardado livros e documentos? Biblioteca, né? Então, você escreve aí. Biblioteca. Vamos para o item B. Guardo objetos antigos. Como é o nome do local onde objetos antigos é guardados? Esses objetos são guardados nos museus, certo? Estátuas, livros,
mapas, cartas, tudo isso é guardado em museus. C. Guardo as pinturas. Um nome de lugar onde é guardado só pinturas. Só pinturas. Como é o nome? Pinacoteca. Pinacoteca. Por isso que quando nós estudamos lá em português o coletivo de quadros, nós dizemos que é pinacoteca, porque pinacoteca é um lugar onde guardamos quadros e pinturas, viu? O nome do lugar, do local, onde guardamos jornais e revista, hemeroteca. Tia, eu nunca ouvi falar sobre isso, pois a partir de agora você está sabendo que o local onde nós guardamos livros e jornais é a nossa, livros e jornais não, revistas e jornais, é a nossa hemeroteca. Livro é biblioteca, certo? Quadros e pinturas, pinacoteca, e jornais e revista, hemeroteca. Então vamos lá. Vamos para o nosso último item. Guardo os mapas. Como é o nome? A tia vai colocar bem aqui, tá? Do local onde nós guardamos os nossos mapas, termina com eca, assim como os outros. Então fica como mapoteca. Esse de cara a gente consegue entender que se trata do mapa, né? Mapoteca. Pinacoteca, pelo nome, ó, pin de pintura, a gente já sabe que é o local onde guardamos quadros e pinturas. Hemeroteca não associa muito, jornais e revistas não lembram a palavra hemero, mas vocês já sabem, tá? E biblioteca nós já sabemos que está relacionada a livros. Então, com isso, a gente finaliza a questão 4. A gente tem aqui A, B, C, D e o item E está bem aqui, tá? Não esqueça que o item E está bem aqui. Então, meus amores, com essa atividade, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Foi uma revisão sobre algumas coisas que nós já estudamos ao longo dos meses. Nós hoje revisamos fatos históricos e fontes históricas. E na próxima aula nós vamos ver sobre a linha do tempo e sobre outros conteúdos. Eu vou deixar para vocês o exercício da página 35, que é sobre a linha do tempo. Vocês vão aí pesquisar no livro de vocês e vão chegar à resposta, tá bom? Então, meus amores, bons estudos para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.